A expectativa para o próximo desafio do Clube do Remo já toma conta da torcida azulina. E não é para menos. O time entra em campo no domingo, fora de casa, diante do Operário, em uma partida decisiva que pode definir muito sobre o que ainda esperar desta reta final de Série B. O ambiente dentro do clube é de concentração máxima, mas também de otimismo. A chegada de Guto Ferreira parece ter trazido novos ares, e o elenco já mostra sinais claros de que está comprando a ideia do novo treinador. A preparação segue firme, e os treinos desta semana revelam detalhes que chamaram a atenção da torcida nas redes sociais. Trabalhos com foco em passes curtos, compactação e movimentação intensa indicam que o comandante azulino está moldando um Remo mais eficiente, competitivo e com mais cara de Série B. Essa intensidade nos treinamentos reforça o que muita gente já sabe sobre os times do Guto. São times que se organizam bem defensivamente, que não ficam reféns da posse de bola, mas que sabem ser cirúrgicos quando têm a chance. A palavra de ordem nesse momento é eficiência, e o Leão sabe que não há mais espaço para desperdício de pontos. No domingo, não é apenas mais um jogo fora de casa. É a chance de dar um passo enorme rumo à tranquilidade, quem sabe, ainda manter viva a chama do acesso. Vencer o Operário significa alcançar os tão falados 45 pontos, pontuação que, historicamente, costuma garantir a permanência na segunda divisão nacional. E mais do que isso, vencer fora, diante de um adversário direto, dá moral, dá confiança e manda um recado para o restante da competição. O torcedor azulino tem um motivo especial para acreditar. A memória afetiva entra em campo também neste confronto. Outubro sempre traz lembranças fortes para quem vive o Remo de perto. Exatamente 10 anos atrás, também em um mês de outubro, o Leão visitava o Operário, no mesmo estádio Germano Krieger, e conquistava uma vitória histórica por 1-0. Era a véspera de Círio, clima de fé e devoção por todo o Pará, e a torcida acompanhando o jogo na corda, nos rádios, nos celulares, em qualquer canto onde fosse possível vibrar com o time do coração. Naquele dia, o gol do alemão após cobrança de falta do Eduardo Ramos selou uma vitória que encaminharia o acesso da equipe naquela temporada. Foi o momento em que o Remo escapou do pesadelo da Série D. Um dia inesquecível para a nação azulina. E quem viveu aquilo sabe, não importa onde o jogo seja, quando o leão tá mordido, ele vai para cima. E agora, em pleno 2025, o Remo volta ao mesmo palco, com outra configuração, outra divisão, mas com o mesmo espírito de luta. A lembrança serve de combustível, de motivação extra. E não é só história que embala esse time. A atual fase também ajuda a fortalecer a confiança da torcida. Na última rodada, uma atuação consistente diante do CRB mostrou que o elenco tem qualidade e que o novo comando técnico já começa a surtir efeito. Com nomes ganhando destaque, como o lateral Marcelinho, o volante Caio Vinícius e o atacante Diego Hernandes, o Remo viu seus jogadores serem indicados para a seleção da rodada da Série B. É sinal de que a equipe começa a chamar atenção não apenas dentro do Baianão, mas também no cenário nacional da competição. E mais, o próprio Guto Ferreira, recém-chegado, já aparece entre os candidatos a melhor técnico da rodada. A entrada desses nomes na seleção mostra que há uma espinha dorsal sendo formada. Marcelinho, por exemplo, voltou à titularidade e deu conta do recado. Mostrou personalidade, segurança e qualidade no apoio. Sua boa atuação diante do CRB não passou despercebida, e a torcida já começa a vê-lo como peça confiável para essa reta final. No meio-campo, Caio Vinícius brilhou. Com liberdade para atacar, ele participou diretamente de gols e jogadas importantes. E esse bom desempenho teve muito a ver com a presença de Luan Martins, que fez o trabalho sujo, segurou a marcação e deu liberdade ao companheiro. É essa engrenagem que o Guto Ferreira parece estar ajeitando. No ataque, Diego Hernandes apareceu bem e justificou a confiança depositada nele. Há quem diga que Nico Ferreira também merecia estar entre os indicados, e talvez tenha sido até uma injustiça ele ter ficado de fora. De qualquer forma, o reconhecimento individual fortalece o coletivo. Mostra que o trabalho está no caminho certo. Mas além do campo, outra pauta ganhou destaque nesta semana: o balanço financeiro do Clube do Remo.
A divulgação dos dados contábeis referentes aos anos de 2022 a 2024 gerou muito burburinho nas redes sociais. A principal polêmica foi em torno de um suposto déficit de 13 milhões de reais no ano de 2024, o que fez muitos torcedores se perguntarem se isso significava um rombo, uma dívida, ou algo ainda mais preocupante para o futuro do clube. Diante da repercussão, o Remo decidiu soltar uma nota oficial explicando com mais detalhes o conteúdo do balanço. E é importante prestar atenção no que foi dito. A diretoria reforçou que desde o início da gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, a transparência tem sido uma prioridade. A publicação dos balanços financeiros é uma medida que cumpre o Estatuto do Clube e a Lei Geral do Esporte, além de reforçar o compromisso com os torcedores e conselheiros. No comunicado, o clube esclareceu que, ao contrário do que muitos imaginaram, o déficit orçamentário não significa prejuízo financeiro ou dívida acumulada. Trata-se, na verdade, de uma diferença entre o que foi orçado e o que efetivamente entrou no caixa do clube, dentro de uma realidade que ainda refletia o período em que o Remo disputava a Série C. E mais, o clube afirmou que, até o final de 2023, tinha R$ 767 mil em caixa, e não 14 milhões negativos como chegou a ser especulado por aí. Em outras palavras, o clube está com as contas sob controle, mesmo diante das dificuldades naturais de quem está em fase de reestruturação administrativa e financeira. É importante dizer que divulgar esse tipo de informação já é um sinal de responsabilidade e compromisso. O clube poderia muito bem ter evitado divulgar esses números se estivesse com descontrole interno. Mas não, o Remo publicou os dados e abriu o jogo com a torcida. E vale lembrar que esse tipo de déficit é, infelizmente, comum no futebol brasileiro. São poucos os clubes que conseguem fechar o ano com superávit. Alguns exemplos isolados como Flamengo e Palmeiras, que possuem estruturas sólidas e arrecadações milionárias, estão muito fora da realidade do futebol regional. Para clubes como o Remo, que vinham de uma Série C, sem cota de televisão robusta, com patrocinadores limitados e menos visibilidade nacional, o desafio de fechar as contas no azul é muito maior. Por isso que o acesso à Série B é tão valorizado. Ele representa um alívio financeiro, uma chance de planejar melhor, de estruturar melhor o elenco, de negociar contratos mais vantajosos e, principalmente, de crescer como instituição. A gestão atual parece entender isso e vem tentando ajustar as engrenagens para manter a casa em ordem. Enquanto isso, no campo, Guto Ferreira tem a semana cheia para treinar. O time viaja na sexta-feira para o Paraná, e ainda fará um trabalho no sul do país antes do duelo de domingo. Essa rotina de treinos completos, sem jogos no meio da semana, é um privilégio nesta fase da temporada e deve ser aproveitado ao máximo. A expectativa é que o treinador possa repetir a escalação da rodada passada, algo que o Remo não consegue fazer há algum tempo. A sequência de desfalques, lesões e mudanças no time atrapalhou bastante a criação de uma base sólida ao longo da temporada. Agora, com um time que mostrou entrosamento e teve desempenho positivo, talvez seja a hora de dar continuidade a esse esboço de formação. Ainda há dúvidas quanto a nomes como Marlon, Pedro Rocha e Sávio, que dependem da evolução física para estarem à disposição. Mas, caso todos estejam bem, o treinador terá um leque interessante de opções para montar a melhor estratégia possível para encarar o Operário. E mais uma vez, o calendário se mostra desafiador. O mês de outubro pode ser decisivo para o futuro azulino. Depois do duelo contra o Operário, o Leão enfrenta o Atlético Paranaense, deve atuar no Baenão, e logo em seguida tem o clássico contra o Paysandu. Uma sequência pesada, que pode tanto colocar o Remo de vez na briga pelo acesso, quanto deixá-lo estacionado no meio da tabela. São jogos grandes, contra adversários diretos e em momentos cruciais. É o tipo de sequência que separa os times que vão brigar até o fim dos que apenas vão cumprir tabela. Por isso, a partida de domingo tem peso de decisão. Um bom resultado pode transformar a confiança da equipe, engajar ainda mais a torcida e criar um ambiente positivo dentro e fora de campo. E como já vimos em 2015, tudo pode acontecer quando o Leão joga com raça e foco. Com a bola rolando e a confiança voltando aos poucos, o momento vivido pelo clube do Remo é daqueles que exigem equilíbrio entre emoção e razão. A vitória recente diante do CRB deu um novo fôlego ao time,
e a presença de jogadores azulinos entre os destaques da rodada mostra que há, sim, qualidade dentro do elenco para brigar por coisas maiores. Mas não dá para se iludir. O confronto diante do Operário não será simples. Jogar fora de casa, contra um adversário direto, num campo sempre complicado como o Germano Krieger, exige atenção máxima e aplicação tática perfeita. A equipe do Guto Ferreira vai precisar repetir a entrega e a intensidade que apresentou no último jogo, mas com um algo a mais. Fora de casa, cada detalhe conta. E é aí que entra o papel da estratégia, da leitura correta do jogo e do ajuste fino que o treinador tanto valoriza. A torcida azulina sabe que um bom início de jogo pode ser determinante. Abrir o placar, administrar a vantagem e ter maturidade para controlar as emoções dentro de campo são pontos que fazem a diferença nesse tipo de confronto. O Remo mostrou evolução nesse aspecto no último compromisso e agora precisa manter esse padrão. Jogadores como Diego Hernandes, que vem crescendo de produção, podem ser peças decisivas. O uruguaio tem mostrado não apenas técnica, mas também disposição tática para ajudar o time. E isso é fundamental. No atual estágio da competição, não existe mais espaço para atuações mornas. Cada ponto vale ouro, e o Leão precisa ser letal nas chances que criar. O torcedor quer ver um time competitivo, com sede de vitória e postura de quem sabe o que está em jogo. E se dentro de campo o time vai se ajustando, fora dele a movimentação continua intensa. O Remo divulgou nas redes sociais vídeos de treinamentos específicos sob o comando de Guto Ferreira. Chamou a atenção a forma como o treinador tem focado em detalhes técnicos, como o passe em curto espaço e o posicionamento defensivo. A ideia é tornar o time mais compacto, com linhas próximas e jogadores que se movimentam de forma coordenada. Isso faz diferença, especialmente fora de casa, onde o desgaste físico é maior e a margem de erro é menor. O torcedor pode até não perceber à primeira vista, mas esse tipo de trabalho durante a semana reflete diretamente no desempenho do time durante a partida. São ajustes que podem parecer pequenos, mas que fazem o coletivo funcionar melhor. Guto Ferreira sabe que ainda há peças para recuperar no elenco. Jogadores como Pedro Rocha e Sávio, que passaram por problemas físicos, estão em fase de transição e podem voltar a ser opções importantes. O próprio Marlon, no ataque, pode ser um reforço interessante se estiver em boas condições. O importante é que o treinador comece a ter alternativas e, mais do que isso, um padrão de jogo a seguir. A tendência é que ele mantenha a base do time que venceu o CRB, valorizando o desempenho coletivo e dando sequência a uma formação que funcionou bem. Repetir escalação, algo que não acontecia há muito tempo, pode ser fundamental para dar mais entrosamento e consistência ao time nesta reta final. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Belém vive uma verdadeira comoção nos bastidores do futebol local. Rumores quentes dão conta de que Diego Costa, conhecido por suas passagens marcantes por clubes europeus, teria fechado o contrato com o Remo. A cidade parou para acompanhar o desembarque do atacante, que logo após chegar à capital paraense, seguiu direto para exames médicos e não perdeu tempo, treinou no estádio Baenão, deixando torcedores e jornalistas em polvorosa. Fontes próximas ao clube indicam que a contratação tem caráter imediato, com o objetivo de reforçar o ataque do Leão em competições que prometem ser acirradas. Ainda que os detalhes financeiros do acordo permaneçam guardados a sete chaves, a movimentação sugere que o Remo não poupou esforços para trazer um nome de peso, capaz de levantar a moral do elenco e empolgar a torcida. No Baenão, o clima era de expectativa máxima. Diego Costa, conhecido por seu estilo aguerrido dentro de campo, chegou discreto, mas já demonstrou disposição ao participar de treinos físicos e técnicos com os companheiros. Torcedores que acompanhavam a movimentação nas redes sociais não esconderam a empolgação, enquanto jornalistas locais tentavam captar qualquer declaração que confirmasse oficialmente o rumor que já circulava pelos bastidores. Embora nenhum comunicado oficial ainda tenha sido emitido pelo clube, fontes extraoficiais confirmam que a chegada do atacante pode marcar uma virada de chave na temporada do Remo. O burburinho é intenso, torcedores falam em reforço de peso,
E rivais começam a analisar como conter um atacante com experiência internacional e histórico de gols importantes. O impacto imediato é sentido não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com um aumento considerável na expectativa da torcida, que já projeta uma nova fase para o Leão. Diego Costa, por sua vez, parece animado com a possibilidade de reencontrar o calor do futebol brasileiro. Apesar de não ter dado entrevistas, seu desempenho nos primeiros treinos já indica que está em busca de mostrar serviço e justificar a confiança depositada pelo clube. Se o rumor se concretizar, Belém terá nos próximos meses uma atração à altura dos grandes nomes do futebol mundial, e o Baianão promete se transformar em palco de noites memoráveis. Até lá, a cidade segue em suspense, aguardando o desfecho de uma contratação que pode virar um verdadeiro fenômeno nos bastidores do futebol paraense. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.